A busca de identidade do adolescente passa por várias flutuações de personalidade. É como se esse adolescente estivesse buscando qual daquelas personalidades é realmente a dele. É sobre isso que eu vou te falar hoje aqui no Dicas Rápidas Kids. Para ficar mais fácil, a gente vai dividir em 4 tipos de personalidade que esse adolescente pode ter. A personalidade, ou na verdade a identidade do adolescente de fato, que é aquela identidade que ele assume em casa, com os familiares, aquela em que os mais próximos o conhecem. A segunda identidade que ele pode assumir é a identidade sexual, porque ele está bem naquele período de exploração sexual, é aí que ele começa a descoberta sexual. Então, nesse ambiente sexual, com um namoradinho, namoradinha, pode assumir outra identidade. A terceira identidade são as identidades transitórias. São aquelas identidades em que ele assume somente em certas situações e transitoriamente, como o primeiro encontro, uma primeira festa e assim por diante. O quarto tipo de identidade são as identidades circunstanciais, ou seja, depende da circunstância desse adolescente, do local que ele está, das companhias que ele está. Então, a depender disso, ele pode, por exemplo, se comportar diferente no grupo de amigos dele em relação à casa. Isso pode causar até estranhamento dos pais se eles presenciam tal atitude. Espera aí que eu vou fazer uma pausa aqui para pedir a sua curtida no vídeo, é só clicar aqui embaixo. Paralelamente a tudo isso que está ocorrendo com o adolescente, ocorre também a preocupação com a imagem corpórea. O adolescente é um ser que começa a ter noção do seu próprio corpo, e isso tudo vem com uma preocupação. A gente costuma falar que o adolescente é como se fosse a sombra projetada de uma vela na parede, sabe aquela sombra grandona e na verdade a vela é bem pequenininha? Então, muitas vezes o adolescente ele é gordo e se enxerga como magro, é magro, se enxerga como gordo e assim por diante. Ele tem uma visão distorcida do seu próprio corpo. Os pais devem ficar atentos quanto a isso para que não surjam transtornos psiquiátricos, transtornos alimentares ou para que eles não se envolvam em atividades severas, atividades punitivas como um regime alimentar severo ou uma musculação muito exacerbada. Com toda essa mudança em relação ao corpo, surge também uma mudança relacionada em relação ao próprio corpo. Então eles se sentem mais envergonhados em relação a esse corpo, muitas vezes precisam se conhecer mais e então precisam do próprio espaço. O que acontece aqui muitas vezes é que o pai e a mãe proíbem, por exemplo, o adolescente de trancar a porta do quarto. Isso não deve acontecer. Então, gente, tudo isso deve ser encarado com muita normalidade e as regras devem sim ser impostas, mas não com autoritarismo. Lembre-se sempre, a autoridade não é autoritarismo. Gostou do vídeo de hoje? Não esqueça de compartilhar com quem gostaria de ver essas informações e tchau, até o próximo.